né? Na época que eu era criança, meu pai era sargento da Polícia Militar e eu lembro que à época existiam muitas ocorrências, né, no sertão de assalto a banco, né? Era uma tendência. E eu lembro que meu pai, ele atuava muito nessas ocorrências e deixava nós, né, em casa aflitos, né, por causa das diligências, né? Ficávamos, à época, carentes de informação, né? Não tinha as redes sociais, que hoje em dia tudo é em tempo real, né? A gente sabe das notícias e tudo. Mas à época a gente tinha que estar ligando para a companhia. E aí, dê notícia aí do Sargento Washington, do Cabo Fulano, como é que tá a diligência? Eu lembro que a família ligava e a gente ficava nessa apreensão e aquilo me marcou muito, né? E quando criança eu cheguei a pensar em que eu não seria policial militar por esse motivo. Sim. Eu tinha essa certa... essa experiência, né, de um certo trauma, né, de estar naquela iminência de meu pai chegar ou não em casa, né, depois das ocorrências, né? É uma coisa que me marcou muito. Mas aí eu sempre fui orientado, né, pelo meu pai. Ele sempre fez gosto, né, de eu ser policial militar também. E ele me orientava, dizia que eu compartilhava dessa sensação com ele, e ele dizia que aquilo ali ia passar, né, e que depois eu iria querer, né? E realmente é uma coisa que foi se desdobrando de forma natural, né? E depois, já como adolescente, né, eu estudei quase a vida inteira no sertão, né, lá em Conceição, em boas escolas, né? Então, tive esse apoio, né? E já na adolescência, já tinha o intuito, né, de procurar novos horizontes, né? Saí de Conceição, apesar de que tive um bom apoio lá, uma boa base de estudos, né? Mas a gente estava passando por um processo de modificação do processo seletivo, né, para o CFO na época, né? Já em contato com pessoas da capital, a gente tinha vários cursinhos na época que eram voltados especificamente para a preparação para o CFO, e tínhamos escolas que eram voltadas para essa preparação para o PSS, né? Então, meu pai, como já era militar, à época, a oportunidade que nós tivemos, né, dada muitas limitações que nós tínhamos, às vezes financeira também, né? E no terceiro ano do ensino médio, o meu pai, com muito esforço, conseguiu me matricular em um cursinho lá de João Pessoa, muito bom, né? Uma escola muito conhecida na época, hoje não existe mais. Passei por um período, né, na época da preparação ainda, de bastante dificuldade, porque eu não tinha um embasamento, né, necessário para focar no estudo para concurso, para vestibular. Eu tinha muita vontade, né? Tinha muita vontade. Eu não tinha alguns fatores que eram necessários para realmente ter o sucesso na aprovação. Mas eu não sabia, eu não tinha uma estratégia de estudos, não é correta. Eu simplesmente ia pela vontade, devorava ali, não é? Mas eu não tinha essa orientação, vamos dizer assim, de estudar da forma correta, não é? E eu passei alguns anos que eu diria que não foram anos perdidos da minha vida, não é? Assim, mas eu precisei cair para depois levantar, né? Então, na época da preparação para o vestibular, eu cheguei a zerar, né? Na época, se você zerasse uma prova, né, das competências que tinham lá no PSS, você estava eliminado do certame, né? Eu cheguei a zerar física e matemática. E era uma situação bem contraditória, porque as pessoas que na época me acompanhavam sabiam que eu estudava muito, né? Sim. Então é isso que eu gosto geralmente de compartilhar com os concurseiros de hoje, que às vezes você passar muito tempo estudando não significa que você está sendo efetivo na gestão do seu tempo, se você não tiver uma estratégia. Tem que saber estudar, não é estudar muito só, né? Então, depois que eu passei a frequentar esse cursinho, né, especificamente, tive contato com as pessoas que já estudavam há muito tempo, eu consegui trilhar um caminho mais efetivo na preparação, né? Também passei por um período de ansiedade, não é? Era bastante ansioso com a questão da prova, não é? Tinha problemas com isso e cheguei até a fazer terapia, não é? Na época foi uma boa decisão que eu tomei juntamente com meu pai me ajudou muito, minha mãe, né? Alguns familiares, e a gente, através desse esforço, né, desse direcionamento, conseguimos aí
trilhar por um caminho mais voltado especificamente para a aprovação, né?